Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês também estejam bem, na medida do possível. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar essas férias para descansar. Descansar é muito importante, principalmente em todo esse contexto, com tudo que está acontecendo de ruim com a gente, né? Por aqui tá tudo bem também, na medida do possível, claro. É muito bom voltar a conversar com vocês, né? Ainda mais agora, que a gente vai seguir aulas e fazer monitorias também, então a gente vai se ver toda semana, se tudo der certo. Então, tô bastante animada pra gente ter esse contato mais próximo. Hoje é a nossa primeira aula, eu não vou entrar com nenhum conteúdo novo. Na verdade, a gente não vai ver nenhum conteúdo novo por esse mês. Por quê? Porque esse mês a gente vai fazer um ciclo de revisão. Então, a gente vai retomar os conteúdos mais importantes do semestre passado para a gente fixar esses conteúdos, tá bom? E treinar muito, porque o mais importante do que a gente já viu em gramática, aliás, o mais importante do que a gente precisa saber de gramática para vestibular, a gente já viu semestre passado, ok? Então, o nosso trabalho é fixar e treinar bastante para a gente conseguir aplicar bem na hora do vestibular. Tá bom? Então, a gente vai ter esse primeiro mês o ciclo de revisão, e depois desse ciclo de revisão, a gente vai treinar muito exercício de vestibular, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. A gente vai dar uma atenção especial para os exercícios de segunda fase, tá bom? Porque eles exigem mais atenção da gente, porque a gente precisa escrever, redigir uma resposta. Então, a gente vai treinar bastante isso junto. E isso vai ajudar não só a nossa matéria de língua portuguesa, como as outras também. Ou seja, as matérias de história, de geografia, de química, de biologia, porque vocês precisam conseguir escrever uma resposta clara e coerente para conseguir os pontos naquelas matérias também. Imagina só que ruim. Você estuda todas as matérias certinho de biologia, de química, de história e acaba perdendo ponto porque não conseguiu expressar com clareza a resposta. Né? Isso não pode acontecer. Então, é isso que a gente vai treinar principalmente agora nesse segundo semestre. Isso em gramática, tá bom? Em redação, a gente já viu também a parte teórica de redação. Esse segundo semestre, a gente vai trabalhar muito em escrita e correção de redação, tá bom? A gente vai cair pesado nisso. Aqui eu trouxe um mapinha mental de gramática, tá? Só pra gente relembrar o que a gente viu o semestre passado. Passar o olho rapidinho, tá bom? E saber o que a gente vai estar revendo nesse mês, tá? Se vocês conseguem puxar de memória, lembrar, a gente conversou muito sobre o que é a gramática, né? E qual é essa gramática que a gente vai estar estudando aqui no cursinho, né? A gente aprendeu a diferenciar do que a gente estudou na escola normalmente, né? Que a gramática é essa área que vai ensinar a gente a escrever certo ou escrever errado, né? Não é isso que a gente está fazendo aqui, tá? O que a gente aprende aqui é escrever de acordo com o contexto, ou seja, a gente aprende a se adequar. Então, escrever de maneira adequada ou inadequada, ok? E dentro disso a gente viu principalmente variedades linguísticas, né? Essas são as áreas da gramática que a gente aprendeu que existem: a estilística, a morfologia, a semântica, a sintaxe e a fonética, né? Vamos passar o olho rapidinho pelo que a gente aprendeu em estilística, que é as diferentes maneiras, os diferentes estilos de uso da língua. Vamos lá. Os mais importantes temas que a gente viu dentro de estilística são variedades linguísticas, né? E é muito importante a gente relembrar a variedade linguística para a gente não cair em preconceito linguístico e para a gente aprender a se adequar às diferentes situações de comunicação. Lembra, a gente discutiu sobre como a língua é viva, ou seja, como ela muda, né? E como pessoas diferentes falam diferentes e que tá tudo bem, ok? Que é assim mesmo que acontece. E o slide está com vida própria, gente. Vamos subir aqui rapidão, peraí. Vamos para o índice. Isso, era esse slide que eu queria mesmo. Nós discutimos como há vários tipos, né, várias variações
de linguagem na língua portuguesa. Então, a gente tem a variação regional, ou seja, a maneira que a gente fala aqui no Sudeste, em São Paulo, não necessariamente vai ser a mesma maneira que as pessoas se comunicam e falam determinadas palavras lá no Nordeste ou no Sul, por exemplo. É muito legal a gente entrar na internet e ver as diferentes maneiras que as pessoas falam mandioca, por exemplo. Aipim, eu nem lembro as outras. Ou pão, por exemplo, as várias maneiras de falar pão, enfim. Isso é variedade regional. Variedade histórica é a compreensão de que a língua portuguesa que a gente fala hoje não é a língua portuguesa da mesma maneira que a gente falava, a gente não, né? Os brasileiros falavam há 100, 200, 300 anos atrás. Variedade social é a gente entender que nós, enquanto brasileiros, pertencemos a diferentes classes sociais, que pessoas diferentes falam de maneiras diferentes. Variedade situacional é entender, por exemplo, que a gente muda a nossa forma de se comunicar dependendo da situação que a gente está. Então, eu aqui falando com vocês é de um jeito, se eu virar e começar a brincar com meu irmão vai ser outro jeito, se quando eu voltar a ter aula EAD na faculdade, vou conversar com os meus professores, pode ser de outro jeito. A maneira que a gente conversa vai variar de acordo com a situação, ok? E existe a variedade de prestígio também, que é conhecida também como norma padrão da língua portuguesa ou norma culta da língua portuguesa, que é a variedade da língua portuguesa onde a gente precisa seguir essas regrinhas gramaticais, tá bom? Essa gramática normativa que vai descrever o uso da língua, da variedade de prestígio, da língua padrão, da forma padrão da língua portuguesa. E a gente se perguntou, depois que a gente viu todas essas variedades linguísticas, ok, há várias variedades linguísticas, mas como que a gente se adequa, né? Como que a gente sabe qual variedade usar, em qual momento, em qual situação, qual que é a variedade adequada, né, para diferentes situações? Analisando, né? E a gente conversou sobre a importância de analisar o contexto daquele ato comunicacional, analisar quem está falando, ou com quem se está falando, o que precisa ser dito, qual é o meio que a gente está falando. Então, a gente está conversando por WhatsApp, a gente está conversando ao vivo, é um vídeo que está sendo gravado para as pessoas verem depois. E todos esses elementos a gente aprende a analisar estudando elementos da comunicação, que é exatamente a matéria onde a gente vê que todo ato comunicacional ele acontece dentro de um contexto, com alguém emitindo essa mensagem, né? Alguém recebendo essa mensagem a partir de um canal, né? Que é o meio, pode ser o WhatsApp, pode ser a gente conversando normalmente, e através de um código, né? Que pode ser a língua portuguesa, pode ser um desenho, se a gente está vendo um cartoon, uma charge, por exemplo, né? Então, analisar e entender os elementos da comunicação ajuda muito a gente adequar a variedade da língua que a gente está usando e também ajuda muito na interpretação e na compreensão de texto, ok? Que é outro tópico muito importante. Por quê? A gente chegou a ver um gráfico, esperando ele carregar para mostrar pra gente, aqui, ó, que a maior parte das questões de vestibular, tanto do Enem quanto da Unesp, eram questões de compreensão e interpretação de texto, ok? Então, valeu a pena a gente parar e ter uma aula para estudar direitinho o que é compreender bem um texto, o que é interpretar bem um texto. Existem técnicas que a gente pode usar para a gente conseguir fazer isso de maneira mais consciente, de maneira mais competente? A gente viu uma aula sobre isso e a gente vai revisar esse assunto porque ele é muito importante, tá bom? E, de novo, não só para a nossa matéria de língua portuguesa, mas para todas as matérias do vestibular. E não só para as matérias de vestibular, mas também para a gente conseguir entender o mundo à nossa volta e se comunicar de maneira efetiva no mundo à nossa volta, né? Isso foi... não só. Dentro ainda de estilística, a gente viu outra matéria muito importante, que é figuras de linguagem. A gente conversou sobre como todo vestibular é muito provável que tenha pelo menos uma questão de figuras de linguagem, sempre cai. E não só no vestibular, como nos concursos também. E a gente usa muita figura de linguagem no dia a dia, né? A gente conversou e eu disse para vocês que
Existem muitas figuras de linguagem, mas existem pelo menos 10 que vocês precisam ter fixo, tá bom? Vocês precisam ter na ponta da língua quando forem fazer o vestibular, porque são as mais comuns, ok? Que são essas aqui, olha, comparação, metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, todas essas. E existem outras que podem ser que caiam também, essas vocês não precisam ter tão na ponta da língua assim, mas é importante saber o que são, que é essa listinha mais grandinha aqui, tá bom? Nós vamos rever elas com calma, tá bom? Mas só para lembrar que existe o grupo de figuras de linguagem que é essencial lembrar e o outro grupo de figuras de linguagem que é importante a gente saber, mas que a gente não precisa ficar tão frito nelas, não. Além disso, outra parte importante do nosso estudo foi a morfologia e a sintaxe. Dentro de morfologia, nós vemos classes de palavra, ok? Que são as diferentes classificações das palavras na língua portuguesa. Ok? É aquilo da gente conseguir olhar para a frase e ver nas palavras, elas são substantivos, são artigos, são adjetivos, são verbos, ok? E essa matéria, morfologia, vai ser muito importante para o nosso estudo de análise sintática, ok? Que é uma área da gramática que costuma dar muita dor de cabeça para o pessoal, que é uma área cheia de regrinha, mas a gente viu desde o começo e a gente vai revisar, tá bom? Então tá tudo bem. Dentro de de análise sintática, a gente viu que a primeira coisa que a gente faz na análise sintática é encontrar o verbo, ok? Depois que a gente encontra o verbo, o que a gente faz? A gente define o sujeito e o predicado, tá bom? E depois que a gente define o sujeito e o predicado, a gente classifica tanto o sujeito quanto o predicado. Aqui, análise sintática é definir e classificar tudo. A gente viu que os sujeitos, dentro da língua portuguesa, eles podem ser de 3 tipos: determinado, indeterminado ou inexistente. E se for determinado, pode ser simples, composto ou oculto. E a gente treinou bastante e conseguiu diferenciar esses tipos de sujeito para a gente não cair em pegadinhas que os vestibulares costumam colocar. Mas fiquem tranquilos, a gente vai rever isso com calma e fazer bastante exercício. E além de definir e classificar o sujeito, a gente aprendeu a definir e classificar também o predicado, ok? Então, dentro dessa matéria de tipos de predicado e predicação verbal, a gente viu que aqui. O que eu falei para vocês, que é o mais importante na análise sintática? Achar o verbo, ok? E esse verbo, ele pode ser de vários tipos. E aqui tem até um mapinha mental dos tipos de verbo que a análise sintática pode adotar. Então, pode ser um verbo de ligação, pode ser um verbo nocional, e se for nocional, ele pode ser transitivo ou intransitivo, e se for transitivo, pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo até direto e indireto. Parece uma sopa de letrinhas, mas a gente viu com calma e a gente vai rever, tá? Fiquem tranquilos. Fechamos aqui a nossa revisãozinha relâmpago de gramática. Vamos só conversar rapidinho sobre redação, então. O que precisa estar fixo quando a gente for fazer a redação no Enem e na Unesp, que não pode passar em branco, vocês precisam ter isso na ponta da língua, fixo na cabeça, é que a redação, a dissertação argumentativa, ela segue uma estrutura, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Okay? E a gente viu com calma qual tem que ser o comprimento dessa estrutura, o que caracteriza uma introdução, o que caracteriza o desenvolvimento, o que caracteriza uma boa conclusão, tá? A gente viu também tipos de argumentos que a gente pode usar no desenvolvimento para conseguir fazer que a nossa redação ela seja competente na capacidade argumentativa, né? A gente viu que existem vários tipos de argumento que a gente pode usar. Se carregar aqui, a gente revê, né? Se não carregar, paciência, a gente vai rever depois de qualquer jeito. Carregou. Tipos de argumento. Comparação, né? Quando você compara duas realidades, dois pontos de vista. Alusão histórica, quando você usa conhecimentos de história para falar sobre o tema. Provas concretas, argumentos de autoridade, retorção, enfim. O que a gente vai fazer em redação? A gente vai rever esses conteúdos teóricos e a gente vai escrever muita redação, tá bom?
esse segundo semestre vai ser o momento de vocês escreverem e eu mandar feedback. Vocês escreverem e eu mandar feedback. Para quando chegar lá no vestibular, vocês estarem careca de escrever redação e não ser mais uma dor de cabeça. Tá bom? Esse foi a nossa revisãozinha relâmpago, pessoal. Foi bem rapidinho, tá? À noite a gente conversa se vocês ficaram com alguma dúvida sobre como vai ser, tá bom? Mas por enquanto é só isso. Semana que vem a gente começa de fato a nossa revisão. Tá bom? Mais detalhadazinha nesse ciclo de revisão que vai ser esse mês. E ao longo do semestre vai ser a gente treinando bastante tudo que a gente aprendeu. Tá bom? Foi muito bom ver vocês, pessoal. A gente se vê hoje à noite, daqui a pouco, né? Beijão.